Eu me lembro do momento em que percebi que a verdadeira riqueza não era apenas uma questão de moedas e posses, não era apenas uma soma de cifras e bens, não era apenas uma coleção de objetos que se acumulam em cofres e contas. Era uma transformação interna, uma alquimia que se revelava no silêncio do meu ser, uma força que se expandia nas margens do meu espírito, uma luz que se refletia nas fibras mais sutis da minha essência. Joseph Murphy nos lembra que a prosperidade não é apenas uma condição externa, mas um estado interno, uma vibração que se manifesta na forma que você escolhe sustentar, na energia que você decide liberar, no verbo que você se permite pronunciar. E foi então que eu percebi que não precisava buscar riquezas externas, não precisava acumular tesouros materiais, não precisava me apegar ao que podia perder. Eu só precisava me lembrar do que eu já era, do que eu já carregava, do que eu já tinha em meu interior. Se algo em você ainda pulsa, permaneça. Eu me lembro dos dias em que a riqueza parecia algo distante, algo que eu precisava conquistar, algo que eu precisava perseguir, algo que eu precisava acumular. Era como tentar moldar o ouro a partir do barro, como tentar encontrar a luz em meio às sombras, como tentar transformar o chumbo em algo que eu acreditava não possuir. Mas então, em um daqueles raros momentos de silêncio profundo, quando as vozes externas se calaram e os ruídos do mundo se dissiparam, eu comecei a perceber que a verdadeira riqueza não era algo que eu precisava buscar, mas algo que eu precisava revelar. Não era algo que eu precisava encontrar, mas algo que eu precisava despertar. Não era algo que eu precisava acumular, mas algo que eu precisava transformar. Foi quando me lembrei de algo que Joseph Murphy escreveu. A verdadeira riqueza não é medida pelo que você possui, mas pelo que você se torna. Não é definida pelo que você acumula, mas pelo que você desperta em teu interior. E de repente, eu percebi que minhas preocupações com a falta de dinheiro, com a ausência de oportunidades, com a escassez de recursos, não eram apenas reflexos das minhas circunstâncias, mas sombras que eu mesmo havia projetado, raízes que eu mesmo havia nutrido, metais brutos que eu mesmo havia deixado se acumular. Eu não estava apenas tentando encontrar o ouro lá fora, eu estava esquecendo do ouro que sempre carreguei aqui dentro. Eu não estava apenas tentando transformar minhas posses externas, eu estava esquecendo de transformar meu próprio ser. Eu não estava apenas tentando acumular riqueza material, eu estava esquecendo de liberar minha riqueza interna. E foi então que eu comecei a me perguntar: e se a verdadeira alquimia não for apenas a transformação de metais, mas a transformação de percepções? E se a verdadeira riqueza não for apenas a acumulação de posses, mas a liberação de potencial? E se a verdadeira prosperidade não for apenas uma questão de quantidades, mas uma questão de qualidades? Foi quando eu comecei a me retirar das histórias que não eram minhas, a me desconectar das vozes que não eram minhas, a me lembrar do que eu já era, do que eu já carregava, do que eu já tinha em meu interior. E quanto mais eu fazia isso, quanto mais eu liberava o ouro que antes eu tentava esconder, quanto mais eu permitia que meu ser se expandisse, quanto mais eu liberava a luz que antes eu tentava conter, mais eu começava a perceber que a verdadeira riqueza não é algo que se encontra, mas algo que se revela. Eu não estava mais tentando transformar o chumbo em ouro. Eu estava me lembrando do ouro que sempre esteve ali, mas que talvez eu tivesse esquecido em meio às histórias que nunca foram minhas. Permaneça, e você começará a se lembrar do poder que sempre carregou, mas que talvez tenha esquecido em meio aos metais brutos que nunca foram teus. Joseph Murphy nos ensina que a verdadeira riqueza não é algo que se encontra,
mas algo que se revela. Não é algo que se acumula, mas algo que se desperta. Não é algo que se conquista, mas algo que se manifesta. Ele nos lembra que a verdadeira alquimia não é apenas a transformação de metais, mas a transformação de percepções, a transmutação do medo em confiança, da escassez em abundância, da dúvida em certeza. E assim como os antigos alquimistas que buscavam transformar o chumbo em ouro, que buscavam destilar a essência dos elementos, que buscavam revelar a luz oculta nas sombras, assim também você precisa se retirar das histórias que não são tuas, precisa se desconectar das vozes que não são tuas, precisa se lembrar do silêncio que te nutre, do solo que te sustenta, da força que te eleva. E é aqui que muitos se perdem, porque confundem riqueza com posse, confundem abundância com acúmulo, confundem prosperidade com segurança. Eles acreditam que para serem ricos, precisam acumular, precisam guardar, precisam proteger. Mas como Murphy nos ensina, a verdadeira riqueza não é algo que se possui, mas algo que se libera. Não é algo que se retém, mas algo que se manifesta. Não é algo que se aprisiona, mas algo que se expande. E assim como o fogo que transforma a madeira em cinzas, que dissolve o metal bruto em pureza, que revela a essência oculta nas fibras mais densas do ser, assim também você precisa permitir que tua mente se liberte das limitações que a prendem, que tuas intenções se expandam para além dos limites que as contêm, que tua energia se manifeste para além das sombras que a limitam. Você precisa se lembrar de que a verdadeira força não está no movimento, mas na presença, que a verdadeira criação não está na pressa, mas na profundidade, que a verdadeira manifestação não está no barulho, mas no silêncio que antecede o som, na pausa que prepara o movimento, na espera que precede a transformação. E, quanto mais você se lembra disso, quanto mais você se conecta com o silêncio que habita em teu ser, quanto mais você se retira das vozes que não são tuas, mais você começa a perceber que a realidade não é algo que você encontra, mas algo que você cria. Você começa a perceber que cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que você nutre, cada intenção que você sustenta, não é apenas um reflexo do que você sente, mas uma força que molda o que você é, uma energia que se expande além dos limites do teu corpo, além dos limites da tua mente, além dos limites do que você antes acreditava ser possível. E quando você finalmente se lembra disso, quando você começa a falar para si mesmo com a autoridade de quem sabe, com a certeza de quem vê, com a força de quem declara, então o impossível começa a se tornar inevitável, o improvável começa a se tornar possível, o invisível começa a se tornar real. Permaneça, e você verá que não há limites para o que você pode ser, para o que você pode criar, para o que você pode manifestar, pois não há silêncio que não possa ser preenchido por um verbo criador, não há espera que não possa ser recompensada por uma colheita abundante, não há tempo que não possa ser transcendido por uma mente que se lembra de sua própria força. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso do teu corpo contra o chão, a firmeza do teu ser, a presença do teu espírito. Perceba que, mesmo em silêncio, tua mente está em movimento, tuas células estão vibrando, tua energia está se expandindo. Agora, visualize uma forja em teu interior, uma chama que não se apaga, um calor que não se dissipa, uma força que não se enfraquece. Sinta o calor dessa forja, o peso desse fogo, o poder dessa chama. E enquanto mantém essa visão em tua mente, comece a falar para si mesmo, em silêncio, com firmeza, com convicção. Eu sou o fogo que transforma, eu sou a luz que revela, eu sou o ouro que se expande. Sinta o peso dessas palavras, sinta a vibração que elas criam em teu ser. Perceba como cada repetição fortalece essa chama,
como cada palavra aprofunda essa transformação, como cada frase desperta novas possibilidades. E enquanto faz isso, imagine que essas palavras começam a se expandir além dos limites do teu corpo, além dos limites da tua mente, além dos limites do que você antes acreditava ser possível. Veja como essas palavras se tornam calor que se espalha pelo campo invisível ao teu redor, que toca cada célula, que molda cada átomo, que define cada fibra que compõe tua existência. Perceba como tua energia começa a se mover, como tua força começa a se expandir, como tua luz começa a se intensificar. Sinta como tua voz interior começa a vibrar em sintonia com o que você deseja manifestar, como as palavras que você sustenta em teu coração começam a se tornar realidades que você experimenta em tua vida. E quando estiver pronto, quando sentir que esse fogo já criou raízes em teu ser, abra os olhos lentamente. Sinta o ar ao teu redor, a energia que vibra em cada célula, a força que pulsa em cada pensamento, a luz que se expande em cada palavra. Se quiser fortalecer ainda mais essa nova realidade, escolha uma frase simples, mas poderosa, que ressoe com o que você deseja manifestar. Pode ser tão breve quanto "eu sou a luz", ou tão profundo quanto "eu sou a fonte de toda a criação". Repita essa frase diariamente, não como uma súplica, mas como uma confirmação silenciosa do que você já é, do que você já se tornou, do que você já decidiu criar. Permaneça, e você verá os primeiros sinais do milagre que germina em silêncio. E agora, enquanto o silêncio volta a se expandir ao teu redor, enquanto as palavras cessam e a mente se aquieta, lembre-se de que a verdadeira riqueza não é algo que se encontra, mas algo que se revela. Não é algo que se acumula, mas algo que se desperta. Não é algo que se conquista, mas algo que se manifesta. Lembre-se de que, assim como o fogo que transforma o metal bruto em ouro puro, que dissolve as impurezas que o limitam, que revela a essência que o sustenta, assim também tua mente precisa se liberar das limitações que a prendem, precisa se desconectar das sombras que a obscurecem, precisa se lembrar do brilho que sempre carregou, mas que talvez tenha esquecido em meio às histórias que nunca foram suas. Você não é apenas o solo onde as sementes do teu destino se lançam, mas a própria chama que carrega em si o poder de criar, de se expandir, de tocar a luz. E quando você finalmente se lembra disso, quando você começa a falar para si mesmo com a autoridade de quem sabe, com a certeza de quem vê, com a força de quem declara, então o impossível começa a se tornar inevitável, o improvável começa a se tornar possível, o invisível começa a se tornar real. Permaneça, e você verá que não há limites para o que você pode ser, para o que você pode criar, para o que você pode manifestar, pois não há silêncio que não possa ser preenchido por um verbo criador. Não há espera que não possa ser recompensada por uma colheita abundante. Não há tempo que não possa ser transcendido por uma mente que se lembra de sua própria força. Permaneça, e você verá que o que antes parecia distante já está a caminho, que o que antes parecia impossível já começou a se manifestar, que o que antes parecia inalcançável já está ao teu alcance. Se você chegou até aqui, se estas palavras tocaram algo em ti, saiba que há um profundo reconhecimento em cada sílaba que compartilhamos. Em um mundo onde tantos se perdem na pressa, onde tantos se esquecem do poder que carregam, tua presença aqui é um sinal raro, um lembrete de que algo em ti ainda pulsa, ainda busca, ainda deseja se lembrar do que é verdadeiro. E como forma de agradecimento, permita-me compartilhar contigo um pequeno conto.
Conta-se que, em uma montanha esquecida pelo tempo, onde as rochas se erguem como guardiãs eternas e as sombras se expandem como memórias antigas, havia uma pedra que nunca havia conhecido a luz. Ela era fria como o silêncio, densa como a dúvida, imóvel como o medo. Mas certo dia, uma faísca se desprendeu do céu, atravessando o vazio, rompendo o silêncio, cortando a escuridão. Ela tocou a pedra e, por um breve instante, nada pareceu mudar. Mas nas profundezas daquela pedra, algo começou a se mover. As fibras que antes pareciam rígidas começaram a se expandir. Os minerais que antes pareciam imutáveis começaram a se transformar. As sombras que antes pareciam permanentes começaram a se dissipar. E à medida que o calor se intensificava, a pedra que antes parecia apenas uma sombra sem vida, sem forma, sem cor, começou a se expandir, a se abrir, a se revelar. E quando o fogo finalmente rompeu suas últimas barreiras, o que antes era apenas uma rocha sem brilho se revelou como um cristal radiante, uma joia que refletia a luz que antes a havia despertado, uma chama que iluminava o vale ao seu redor. Lembre-se, não são as limitações que definem teu destino, mas a força que você escolhe nutrir, o fogo que você escolhe acender, a luz que você escolhe se tornar. Pois não há pedra tão dura que não possa ser transformada, não há sombra tão densa que não possa ser iluminada, não há silêncio tão profundo que não possa ser rompido. Permaneça, e o caminho se revelará diante de ti.